pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai aprender a utilizar o dispositivo de Briot-Ruffin, tá bom? Essa questão aqui diz assim, ó, o polinômio p de x igual a x à quarta menos 5x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 5x menos 4 tem o número 1 como raiz dupla. Encontre as outras raízes. Bom, como funciona esse dispositivo? Nós temos que colocar aqui o valor da raiz, que no caso ele disse que é 1. Desse lado, nós vamos colocar os coeficientes de cada um dos nossos termos aqui, ó. No nosso x à quarta, nós temos como coeficiente o 1. No x ao cubo, nós temos como coeficiente o menos 5. No x ao quadrado, o coeficiente é o 3. No x, o coeficiente é o 5. E o nosso termo independente é o menos 4. O próximo passo nesse dispositivo é você sempre repetir o valor que inicia aqui, ó. Então, eu vou repetir esse 1. Se ele fosse um 2, eu repetiria 2, e assim sucessivamente. O próximo passo é você fazer o seguinte, ó. Você vai multiplicar aquele número pela sua raiz e vai somar com o termo de cima. E assim vai sucessivamente até chegar lá no final. Então, vai ficar assim, ó, 1 vezes 1, que dá 1. 1 menos 5 vai ficar menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 mais 3 vai dar menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais 5 vai dar 4. 4 vezes 1, 4. 4 tira 4, 0. Esse é o nosso resto na primeira divisão. Só que nós temos um porém. Ele disse aqui, ó, que é raiz dupla. Então, significa dizer que o 1 consegue dividir novamente. É o que eu vou fazer, tá? Deixa eu só apagar aqui, ó, esse pedaço. Porque nós vamos ter que fazer essa divisão mais uma vez, já que é raiz dupla, tá bom? Vou colocar 1 aqui e vou fazer a divisão de novo, ó. Repete aqui o 1 e vai. 1 vezes 1, 1. 1 menos 4, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 com menos 1, menos 4, porque sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 mais 4, deu 0. Então, olha só, o meu coeficiente aqui era x à quarta, aqui era x ao cubo, aqui virou x ao quadrado. Então, reescrevendo isso aqui, ó, vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 4. Tá vendo? Esse 1 é o coeficiente do x ao quadrado, só que ninguém coloca esse 1 ali na frente, tá bom? A gente não coloca. Menos 3, acompanhando o x, e o menos 4 é o termo independente. Como que eu faço, professor, então, para encontrar as outras raízes? Eu já sei que o 1 é raiz dupla, né? Então, uma raiz é o 1, a outra raiz é o 1 também. Falta eu achar as outras duas. Como que eu acho? Fazendo o Bhaskara ali, ó. Vou fazer o Bhaskara lá em cima, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Delta, vou fazer o delta primeiro. B ao quadrado menos 4ac. Quem é o nosso b, ó? Menos 3. O menos 3, quando vai ao quadrado, fica 9, porque todo expoente par vai ficar positivo. Menos 4 vezes o coeficiente a vezes o c. O nosso a é 1 e o nosso c é menos 4. Então, olha como que vai ficar o nosso delta, ó. Repete o 9 e agora você vai fazer a multiplicação toda junta, hein? Menos com menos vira mais. 4 vezes 4, 16, né? Porque multiplicar por 1 vai dar o próprio 16. Então, o meu delta deu 25. Beleza, depois que a gente acha o nosso delta, para onde que a gente vai? Para achar x1 e x2, né? Então, ó, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Menos b, quem é o b da nossa equação A? É o menos 3, com o menos da fórmula fica 3 positivo.
mais ou menos a raiz do delta. Quem é a raiz de 25? É o 5. Sobre 2 vezes A. Quem é o nosso A? 1. Então, 2 vezes 1 é o próprio 2. Então, ó, o x1 a gente pode fazer a parte positiva e o x2 a parte negativa. Vamos fazer a parte positiva primeiro. 3 mais 5 dá 8. 8 dividido por 2, 4. Fazendo o x2 agora. Fazer o x2 é a parte negativa, hein? 3 tira 5, vai ficar devendo 2. Menos 2 dividido para 2, menos 1. Então, essas aqui são as raízes que estavam faltando, as raízes procuradas, tá bom? Assim que nós resolvemos utilizando aí o dispositivo de Breuer-Ruffini, tá bom? Se ele falar que é raiz dupla, você precisa usar o Breuer-Ruffini, né? Usar a divisão ali 2 vezes. Se ele falar que 1 é só uma única raiz, você vai fazer a divisão uma única vez, mas normalmente isso acontece quando o grau é 3, e aí quando você divide já dá no segundo grau direto, tá bom? Ó, vamos aí para uma segunda questão para ver se vocês aprenderam, ó. Uma das raízes da equação 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 7x menos 6 igual a 0 é x igual a 2. Determine as outras raízes. Mesmo esquema que nós fizemos na questão anterior, ó. Breuer-Ruffini. Coloca a raiz aqui dentro. A raiz é 2. E aqui são os coeficientes, ó. 2, que é aquele que está na frente aqui, ó, do x ao cubo. Depois 1, que é o coeficiente do x ao quadrado. Depois menos 7. E por fim, menos 6. Segundo passo, repetir o mesmo que está aqui. Depois multiplica e faz o quê? Soma com o que está em cima. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 com mais 1, 5. 5 vezes 2 é 10. 10 tira 7, 3. 3 vezes 2, 6. 6 tira 6, nada. Agora, olha só, diferente daquela questão que a gente acabou de fazer, aqui não falou que é raiz dupla. Se não falou pra gente que é raiz dupla, então eu já consegui achar o grau inferior. Se esse aqui era x ao cubo, esse aqui passa a ser o coeficiente do x ao quadrado. Então, ó, é só você arrumar agora. Vai ficar 2x ao quadrado mais 5x mais 3. E aí pode igualar a 0 aqui. Vamos fazer o que agora? Bhaskara. Vamos fazer o delta. Delta b ao quadrado menos 4ac. Quem é o nosso b? Ó, é o 5. 5 ao quadrado, 25. Menos 4ac. Olha lá quem é o nosso a. O nosso a é 2 e o nosso c é 3. Então, agora calculando aqui, ó, vai ficar 25 menos, a multiplicação é feita toda junto, hein? 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3, 24. Agora é só ali, ó, subtrair. 25 tira 24 vai dar 1. Vamos agora para x1 e x2. X é igual a menos b. O nosso b era 5, então vai ficar menos 5. Mais ou menos a raiz do nosso delta, só que a raiz do 1 é o próprio 1. Sobre 2a. O nosso a é 2, então 2 vezes 2 vai ficar 4. E vamos lá para x1 e x2, hein? O x1 vai ser o da soma, primeiro. Menos 5 mais 1 vai ficar menos 4. Menos 4 dividido para 4, menos 1. E o nosso x2 vai ser agora com o negativo. Menos 3 com, desculpa, menos 5 com menos 1 vai ficar menos 6. Menos 6 sobre 4, que simplificando vai ficar menos 3 sobre 2, tá bom? Então, essas duas aqui, ó, são as duas raízes procuradas, tá bom? Espero que você tenha gostado desse videozinho sobre o Breuer-Ruffini e aproveite bastante para revisar. Beijos e tchau, tchau!